Fala galera, no vídeo de hoje do Jogo Aberto, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, fez uma participação no programa após o Timão vencer o Campeonato Paulista de 2025. O presidente alegou que o ambiente político no Corinthians é sujo e que sua equipe fez um trabalho capaz de passar por cima disso. Vamos conferir aí a matéria. Agora você vai receber o nosso convidado. Por favor, tenha essa honra. Você, nesse dia tão importante, campeão paulista, 31 vezes Corinthians, o melhor do estado. Ladies and gentlemen, welcome to the jungle. Come on, come here, come here, come here. Que honra, hein? Ser recebido ídolo, não é? Champion here now, menino lindo do papai. Olha a elegância de campeão paulista. Come on, let's go. Dá uma risadinha pra essa galera, dá, presidente. Vai, Corinthians, presidente! Parabéns, seu secador lascado, presidente. Sai daí, você vai. Você sujou tudo, leva ele pra presente aí. Passou pro seu escritório. Esse é corintiano também, viu? Esse aqui é corintiano, presidente. É nosso, esse aqui é nosso. Chico, pode falar, é nosso, Chico. Tudo nosso aqui, Augusto! Como tem gente falsa aqui? Senta aqui, presidente. Augusto, eu divido com você o privilégio de ser campeã estadual. É muito bom. Tem que comemorar, tem que extravasar, tem que ir até o final. As pessoas acham que é fácil passar por um estadual, ganhar de todo mundo, ou praticamente todo mundo, uma única derrota. Olha, o Palmeiras não conseguiu fazer um gol dentro de casa, não conseguiu fazer um gol no Corinthians em Itaquera. O Timão vence com uma noite heróica do Hugo. Qual é a sensação? Você já conseguiu parar pra pensar? Tá comemorando? Tá só no modo campeão? Nem dormiu ainda. Obrigada pela presença. Hoje ainda fui fazer uma brincadeira, a gente chegou quase 5 horas da manhã em casa e aí fui até São Caetano fazer uma brincadeira que eu tinha prometido pra ele, fui cumprir mesmo sem dormir e a gente tá atravessando direto. É uma satisfação, Renata. Obrigado pelo convite. Um bom dia a todos. Pra gente é prazeroso, né? Depois de um ano difícil, um trabalho árduo, né? E tudo que a gente imaginava hoje está se concretizando, dando certo. Isso mostra também a confiança que nós tivemos tanto no Fabinho Soldado, né? Que conseguiu dar uma cara nova para o Corinthians, como também a comissão técnica que a gente apostou, segurou, trabalhou firmemente, né? E tá aí o resultado, graças a Deus, dando tudo certo. Augusto, eu achei você aparecendo menos na mídia, né, nesse Campeonato Paulista, trabalhando muito, eu sei, nos bastidores. E como trabalha, tem muita coisa para resolver. Mas eu sempre digo, o título, ele não pode ser um título qualquer. Eu acho que a gente tem que extravasar, tem que comemorar, tem que entender a importância. Você começa o ano, vai passando por etapas e ganha um Campeonato Paulista com tanta dificuldade, com tantas equipes de Série A. Agora tem que comemorar e tem que continuar comemorando, viu? Não tem jeito. Não, pior que não dá tempo, né? Hoje já tem trabalho, apesar que teve folga hoje, à tarde se representa e amanhã já viagem, né? Treino e viagem e começa o Campeonato Brasileiro. Se Deus quiser, espero que o título aí motive a gente para que a gente possa começar com o pé direito e o brasileiro espera, né? Então a gente está muito focado nisso. Ai, Brasileirão, mas vamos ficar no Paulista ainda. Sgarbi, você está olhando para o presidente Augusto com aquele jeitinho meio invejoso, meio, ai, se fosse eu, por que não aconteceu na minha vida? Eu não vou negar, né, Rê? Não vou mentir aqui, não. Queria estar comemorando. Não, mas parabéns, Augusto, porque para mim esse título começa também no momento que você deu um all-in no ano passado, trazendo grandes jogadores que o Corinthians precisava, né? Cai para a Série B no Corinthians, o Corinthians cai para a Série B no caso, naquele momento, seria muito prejudicial para o clube. Então eu queria saber como foi esse momento de mudança, cara. A importância do Depay também no time, parabéns. A mudança foi a política, cara. A gente tinha um compromisso político que a gente era obrigado a cumprir. E de repente a coisa começou a distorcer. A política do Corinthians ela é muito nojenta, ela é muito suja, cara. Assim, as pessoas que estão lá, algumas pessoas que estão lá, elas não querem o bem do Corinthians, cara. Elas não querem o sucesso do Corinthians. Por isso que o Corinthians está nessa situação. E depois de uma retomada que a gente viu que realmente a gente tinha caneta e tinha que fazer alguma coisa com a caneta, então a gente decidiu realmente assumir a responsabilidade, trazer um executivo de verdade de futebol, que é o que a gente prometia e a gente não conseguia fazer isso por algumas interferências.
Marco Aurélio sabe como que é lá dentro, o Ronaldo, enfim, todos vocês conhecem um pouco o bastidor, mas a gente teve que assumir a caneta, trazer a responsabilidade e tudo que eu imaginava a gente começou a implantar e deu certo, cara, deu certo. Agora, tudo que um homem deseja é ver os filhos felizes, a esposa feliz, a esposa campeã, realizada, amiga, animada em casa. Isso está acontecendo na sua vida mais ainda hoje, Chico. Obrigado, viu, presidente? A gente dorme feliz. Lá em casa. Não precisa dormir, pode fazer outras coisas também. Nesse caso, não foi dormir, não. Ô, presidente, parabéns pelo título. Esse Paulista está sendo muito valorizado e não à toa. Foi uma final, assim, digna das maiores da história que eu vi entre Corinthians e Palmeiras. Um negócio impressionante. Mas, curiosamente, o Corinthians faz uma contratação, que foi a do Fabrício Angileri. Aliás, certeira, tá? Certeira. O que o torcedor pode esperar? Eu sei que ainda estamos na fase da comemoração, mas o Corinthians ele não reforça, até porque já tinha reforçado bastante, e traz só o Angileri. Tem algumas carências que vocês ainda estão identificando para que, enfim, até o dia 11 tenha uma janela nacional e depois na metade do ano, para reforçar ainda mais o time? Porque agora o torcedor quer mais, né? Além do Paulista, o torcedor quer mais. Nosso maior desafio era manter esse elenco. Assim, até fui criticado no final do ano, que tinha que contratar, só que as pessoas que estão fora, elas não sabem as dificuldades que tem primeiro para a gente manter o que a gente tem. E teve várias propostas que a gente fez um sacrifício de poder segurar todos. E todos entenderam que tinham que fazer a história do Corinthians, que é o que está acontecendo. E a gente se abraçou, né? O senhor disse que as contratações estavam dentro do próprio elenco. Tipo, segurar o Yuri, o Garro. Isso, exatamente. A renovação do Yuri, do Garro, o próprio Mateuzinho. Assim, o assédio está muito grande. Graças a Deus, isso mostra que nós temos um elenco forte. Isso mostra que o Corinthians... ele é vitrine novamente e eu fiquei muito satisfeito com isso. E é difícil você conseguir manter um elenco num término de campeonato, cara. É muito difícil, ainda mais da forma que o Corinthians terminou se destacando. E o nosso desafio era esse, e a gente conseguiu manter. E a gente, durante as nossas reuniões, a gente sempre questionava se haveria alguma necessidade de uma ou outra peça. E, por enquanto, a nossa comissão técnica é fantástica e ela trabalha muito com os jovens de base, que tivemos uma Copa São Paulo brilhante também, com um dos times mais jovens da história do Corinthians, e ali foi aproveitado quase 11 garotos. Hoje você tem aí alguns garotos já não só treinando, mas já ficando no banco, que preenchendo o elenco. Isso é muito importante. E a gente esperava alguma necessidade, o próprio o treinador, ele pediu para a gente esperar, entender, começar o Campeonato Paulista. E se você for ver, o Corinthians hoje acho que é um dos únicos times grandes que não gastou R$1 nessa temporada, por enquanto. E aí quando sentimos alguma necessidade e uma oportunidade pontual, que é o que a gente tem hoje um departamento de scout muito bom, que monitora o mundo inteiro, um trabalho pontual, que já entendeu qual é a característica do Corinthians. E aí a gente foi buscar o Fabrício, que a gente tinha certeza que ia dar certo, já chegou vestindo a camisa, como se já tivesse há anos no Corinthians, cara, e graças a Deus está dando tudo certo. E vai ser assim na temporada toda. Todos vocês sabem a dificuldade financeira do Corinthians, mas o Corinthians é um time grande, sempre tem que estar no mercado e a gente está atrás de oportunidades sempre. E ontem, sem querer, não foi intencional, o Jogo Aberto enviou para Itaquera João Paulo Capelani. Isso é um perigo recorrente. O cara tem um histórico muito ruim, depois é que pensamos nisso. Porém, o Corinthians superou o Palmeiras e o Capelani. E venceu o Paulista. Capela! Os campeões, presidente! O presidente está espumando. Que esse cara de pau. O Lixo falaria... O mais gostoso é ver essa cara sua de cachorro lavado. Eu tenho uma relação interessante com o Augusto, ele sempre nos atendeu, sempre foi muito transparente. Dei algumas pancadinhas, ele talvez esteja espumando para devolver algumas também. Não, ao contrário. Mas faz parte, eu acho que o importante, presidente, é que a gente tem essa trocação aqui, é franca. Tem a crítica, tem o elogio, não poderia chegar aqui no programa e deixar de elogiar o título paulista que não vinha há muito tempo, né? O Chico falou sobre possibilidades que poderiam chegar ao clube. Na temporada passada, a Renata fez uma entrevista exclusiva com o Yuri Alberto, que até chegou a revelar que, claro, tá feliz o Corinthians, vai estar clima, etc e tal. Mas por ser um jogador jovem, tem mercado no futebol europeu. Chegando o Campeonato Brasileiro e a janela do meio do ano, o senhor garante que nenhum jogador do Corinthians sai, a não ser que o clube pague o valor da multa? Garro teve proposta, Yuri Alberto a mesma coisa, entre outros atletas. Pelo senhor, ninguém sai do clube só pagando a multa? Teve alguns atletas que eu falei que só sairia se pagasse a multa mesmo. A gente teve a coragem de fazer isso mesmo porque
quando o Corinthians estava numa situação complicada, a gente sangrou para manter todo mundo em ordem, que é o que vem acontecendo. Então, eu também tinha que ter um respaldo nesse sentido, né? A gente tinha que ter aí o que aconteceu ontem, título, a gente tinha que ter um elenco forte. Mas é difícil você assegurar, né? É muito difícil mesmo, porque hoje, eu vou te dar um exemplo, o Garro já recebi umas 6, 7 propostas que eu recusei. Outros atletas também já recebi várias propostas. 6, 7 é bastante, hein? Opa, várias propostas. Mas e o que é bacana isso, cara? Que mostra que o Corinthians não vende mais jogador barato, vai vender pelo preço justo. E sempre eles começam lá com a régua lá embaixo, preço barato. E não tem mais isso no Corinthians. O Corinthians voltou a ser protagonista. O Corinthians agora tem uma direção séria, que valoriza seus atletas, que valoriza a sua marca. Eu peguei uma camisa com 70 milhões, hoje ela já está em quase 210 milhões. É a camisa mais valiosa, se eu não me engano, da América Latina. Isso é tudo um fruto de um trabalho, porque é uma marca gigantesca, cara, e ela merece ser bem tratada. E a gente vem tratando ela bem, a gente vem com novos desafios. E o Corinthians hoje está voltando a ser protagonista, cara, pode ter certeza. Olha, quem tinha muita confiança no título do Corinthians, analisou, inclusive, até o empate da final, foi o Marco Aurélio Cunha. Marco, uma campanha que na primeira fase foi a melhor, o Corinthians foi passando por todos os adversários, até chegar numa final sempre esperada entre Corinthians e Palmeiras, e levou, e não tem contestações. Não, primeiro, parabéns, Augusto, pela conquista importantíssima. Obrigado. Nessa sua fase de trabalho. Eu sei quanto é difícil, né, fazer futebol, quanto custa fazer futebol, quantos inimigos gratuitos você tem no futebol. Então, eu te cumprimento e acho que você superou uma fase crítica, política e agora com resultados esportivos. Isso é bom para o futebol, é bom que não haja hegemonia no futebol, é bom que alterne o poder do futebol entre São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, eventualmente um time jovem que chegue também. Então, o futebol se engrandece com conquistas importantes como a do Corinthians. Eu dizia que se o Corinthians fizesse a sua lição de casa, ele não perderia jamais esse campeonato, porque jogaria todos os jogos na arena, a segunda parte, as finais. Isso ficou claro. É um jogo truncado, mas eu acho que o que valeu mesmo foi o elenco. O Depay fez uma partida brilhante, na minha opinião, segurou a bola, pôs no bolso. Então, ele mesmo. Tenho só elogios e perguntar, né? Há expectativa de mais para esse Corinthians ou ela vai ficar um pouco no limite financeiro do clube? Não, com certeza a expectativa é muito grande, Marco. Isso só incentiva a gente a trabalhar mais, cara. Como eu falei, não tem crítica que vença o trabalho, Marco. Não tem crítica que vença o trabalho. Como o Capelanes falou, eu absorvo muito bem as críticas, sabe? Desde que ela não seja maldosa, desde que ela não desestruture a minha família, que é onde me pega muito. O resto pode me bater à vontade. Eu venho apanhando aí 7, 8 anos, aí já criei casco. E a gente sabe que a política do Corinthians é muito nojenta, tem um grupo do ódio ali que torce contra, tem um grupo do ódio ali que quer o poder a todo custo, tem um grupo ali que está com abstinência do poder. Só que a gente veio para modificar o Corinthians, a gente veio para reestruturar e profissionalizar o Corinthians. Então as críticas para mim sempre são construtivas, eu absorvo isso muito bem, isso só faz com que eu trabalhe mais. Errar, a gente é ser humano, a gente sempre vai errar, mas eu como um grande corintiano, o meu erro vai ser sempre para melhorar e poder fazer o que eu imagino. E graças a Deus o trabalho está sendo bem feito, vai melhorar e a gente vai reestruturar mais ainda se houver necessidade pela nossa comissão. A gente deve sentar agora entre amanhã e domingo, a gente já tem uma viagem importante que eu vou estar junto. E com certeza, cara, qualquer necessidade que haver, eu não vou medir esforços para isso, mano. Augusto, o título paulista já supera todas as fronteiras, chega inclusive em Minas Gerais. Opa. E lá está Everton Guimarães, que também está repercutindo esse título do Corinthians. Everton, você quer um recado pra ele? Cara de sapato, secou, hein? Por que esse desânimo, Everton? O que aconteceu sextou com o título, com tudo, Everton? As críticas também acontecem aqui, Augusto, pro Everton. Presidente Augusto Melo, presta atenção que eu tenho um recado. Presta atenção, presidente, que eu tenho um recado pro senhor. Presta atenção. Primeira coisa que eu estou desligando agora, estou desligando o secador, porque não adiantou. Mas o grande absurdo, presidente, e você é o grande responsável, é que eu gastei R$56 para imprimir isso aqui, para dar uma zoada no Ulisses e no Ronaldo. R$56. Eu te reembolso. Mas R$56 para dar uma zoada. E aí, o que você fez? Você acabou com a minha brincadeira.
Isso é uma palhaçada, presidente. Isso é uma palhaçada. Eu não seco mais. Eu não torço mais contra, eu não critico mais. Então eu vou dizer uma coisa pro senhor. Presta atenção que agora o papo é sério. Chega de brincadeira. R$56. Isso deu um trabalho, porque eu tive que pedir um pix pra minha esposa. Ela falou, pra que você vai pagar uma impressão R$56? Pra zoar o Ronaldo, o Ulisses, o Chico e deu zica. Presidente, agora vamos falar sério aqui. Durante um longo tempo, o Yuri Alberto virou meme, foi muito criticado, pediram a cabeça dele, a imprensa, ou parte dela, falando que era caneleiro. E o Yuri Alberto tá lá, trabalhando, e no final das contas a gente nota a importância desse atleta. Eu fui informado que o senhor recebeu uma grande proposta pelo Yuri Alberto. O senhor está disposto a aceitar? Ele quer ficar? Existe a possibilidade de saída dele? Não, primeiro ele quer ficar, que é o mais importante. Recebemos sim, recusamos, não só nele. Teve Garro e teve outros atletas. E eu posso te falar que a gente teve mais de 80 milhões de euros de propostas, sondagens. E a gente sem R$1 no caixa, Everton, a gente conseguiu segurar, cara. Porque eu, como presidente, é minha obrigação buscar receita fora. E agora eu vou deixar minha humildade de lado um pouco, porque eu fui muito criticado, então agora eu também vou deixar minha humildade um pouco de lado. Eu sou o presidente que mais trouxe dinheiro para o futebol, para o Corinthians, do futebol brasileiro. Eu sou o presidente que eu trouxe mais de 1 bilhão e 800 e vem mais receita aí. Como eu falei, eu peguei uma camisa quando eu assumi com 70 milhões e hoje ela está girando em torno de 210 milhões praticamente. Então isso para mim é muito gratificante, porque eu fui buscar receita fora primeiro para equacionar a nossa receita, para a gente poder manter o salário em dia, que é há mais de 16 anos não se tinha 2, 3 salários antecipados, nós conseguimos 5 salários já antecipados, a gente vem mantendo as nossas contas em dia. Então, isso fez com que eu buscasse dinheiro fora, dinheiro novo, e mantesse esses atletas, mantesse esse elenco, cara. Fui criticado por não contratar, muitos torcedores me criticando em rede social, você tem que contratar, você tem que isso, tem que aquilo, mas eles não sabem o que a gente vive ali o dia a dia, o trabalho incansavelmente. E a gente sabia que ia dar certo, a gente tinha certeza que ia dar certo. E o Yuri, cara, ele teve uma fase onde eu me sinto culpado também, porque a gente teve um semestre desastroso por pessoas incompetentes, por acordo político, que a gente quebrou isso, retomou tudo e demos uma estrutura para que esses atletas pudessem voltar a brilhar, que é o que vem acontecendo. E fortalecendo o elenco, cara, dentro das nossas características, dentro do que para que esses atletas viessem jogar por vontade própria. E, primeiramente, botando salários em dia, porque ninguém trabalha sem salário. E o principal que a gente sempre falava realmente era manter o salário em dia, para que esses atletas pudessem trabalhar feliz. E é isso que vem acontecendo, Everton. Aliás, eu quero até lembrar uma coisa que você falou, eu até assisti, até me mandaram primeiro, depois eu fui ver. Você disse que o Corinthians, o dia que ele tivesse um presidente sério, ninguém seguraria o Corinthians. E eu vou te falar que eu sou esse presidente sério, com toda a humildade. Esse trabalho possa ser que não apareça agora, mas já está aparecendo por toda essa reestrutura que a gente está fazendo no Corinthians, que não é fácil. Pegamos um clube destruído. Se você for ver, de todo o elenco que nós tínhamos, hoje só existe o Maico e o Romero, que era desse elenco. O resto, reformulamos tudo, cara. Tudo. Salários em dia, quem conhece o CT, se for lá hoje, toda a estrutura profissional, com novas salas, com pessoas qualificadas. Hoje a gente não tem só um scout para o profissional dentro do profissional. A gente tem um scout de base também dentro do profissional, onde a gente está buscando características já para o profissional. Que também pode contratar jogadores de base, mas que ele já sabe as características para ele performar dentro do nosso profissional. Então, cara, assim, possa ser que o meu trabalho não apareça agora, mas você pode ter certeza que o Corinthians começa num outro patamar e a credibilidade que hoje o Corinthians está passando para o mercado, cara, é de um trabalho sério, profissional, e o Corinthians pode ter certeza que ele vai ser novamente um dos maiores da América do Sul, o maior do mundo e, quem sabe, um dos melhores do mundo em termos de futebol. E nada melhor do que reforçar aquilo que é desejado por uma gestão no momento em que você consolida um objetivo. Você pode ter vários, mas quando você é campeão, você está atingindo o auge, não é? E a gente vai deixar agora o presidente. Muito obrigada a você que está na internet acompanhando o Jogo Aberto ao vivo de todos os lugares do mundo. Hoje, Augusto Melo, campeão paulista, presidente do Corinthians, feliz da vida, elegante aqui no programa. Ronaldo, eu não sei quem está mais feliz de vocês dois aqui, eu ainda não consegui descobrir. Os corintianos estão felizes, né, presidente?
Os corintianos, Deixa eu falar uma coisa pra você, presidente. Tentaram banalizar assim, o time do povo, o time da virada. Tentaram banalizar isso. E outra coisa, tentaram banalizar aquilo assim, é contra tudo e contra todos. Tentaram banalizar isso. Agora eu gostaria que você me falasse o seguinte, que você tem... E contra todos. Tentaram banalizar. Isso aí é do Corinthians, velho. Contra tudo e contra todos. Tentaram fazer tudo isso. E uma coisa que eu queria perguntar pra você é o seguinte, presidente, é aqui, ó. Você pegou uma administração que arrebentou o clube. O cara acabou com os cofres, fez contratos horríveis e ninguém falou nada. Abraçaram o cara lá, que todo mundo sabe que é o Duílio, não posso falar o nome dele aqui. Tá dado o nome do boi. Aí outra coisa, você teve que lidar com tudo isso no dia a dia. Eu quero que você conte, coloque pra fora isso aí. Porque o dia a dia seu, eu sei como é que foi. Eu sei o dia a dia. Eu quero que você conte pra todo mundo o que é ser contra tudo e contra todos. É isso. Ronaldo, se eu te falar o que eu e minha família passamos, cara, é uma coisa inacreditável, é uma coisa desumana. Tudo por um poder, cara. Tudo por um poder que ao invés de ser... por um poder que, ao invés de ser isso, eles deveriam se unir para que a gente pudesse tirar o Corinthians dessa situação, né? Mas ao contrário, cara, eles querem destruir o Corinthians cada vez mais. Você pode ter certeza, se a gente não ganhasse essa eleição, o Corinthians teria que vender, porque o Corinthians não tem como se recuperar. É muito difícil, cara. Por isso que a gente, graças a Deus, com credibilidade, que a gente provou, conseguimos buscar grandes receitas, que senão não conseguiria, Ronaldo. Se a gente não consegue esses patrocínios, essas parcerias, cara, principalmente TV, eu tive a coragem de discutir a TV, conseguir um valor muito maior. Hoje é a maior parceria da história do futebol brasileiro em TV. Foi bom, hoje, né, Augusto? A TV vai render. Foi em todo sentido. Para você ter uma ideia, a gente recebia 6 milhões de placas por ano, hoje a gente vai receber 70 milhões de placas por ano. Eu tinha um patrocínio de 17 milhões, coloquei um de 110 milhões. Augusto, O Corinthians é o campeão do Paulistão de 2025. Na noite desta quinta-feira, em jogo disputado na Neoquímica Arena, a equipe alvinegra empatou sem gols com o Palmeiras e ficou com o troféu do estadual pela 31ª vez na história. No jogo de ida, o Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0 com gol de Yuri Alberto e por isso foi o grande campeão desta edição do Paulistão. A final reuniu os dois times de melhor campanha em toda a competição. O Corinthians, que despachou Mirassol e Santos no mata-mata, fez 37 pontos em 16 jogos. Do outro lado, o Palmeiras somou 30 pontos, eliminando São Bernardo e São Paulo. O Corinthians volta a entrar em campo já no final de semana, domingo, 30 de março, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 20 horas diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Para o confronto, Ramon Dias contou com apenas um desfalque, o lateral esquerdo Diego Palacios, ainda fora da forma física ideal. Foi o único do elenco que não esteve à disposição da comissão técnica do Corinthians para a grande decisão. Na formação 4-4-2, o comandante argentino escalou o time com Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri, Ranieri, José Martínez, André Carrijo e Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Do outro lado, o Palmeiras, sob o comando de Abel Ferreira, foi montado com Everton, Mike, Micael, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e Rafael Veiga, Facundo Torres, Estevão e Vitor Roque.